Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos para a nossa última parte em Clique 02. Hoje eu vou comentar como que funciona um pouco, uma ideia, né? Como funciona um pouco os contadores. Vamos fazer aqui uma brincadeira e eu encerro no Clique 02 e nós vamos conversar um pouco sobre o Master Tools, que vai ser o programa que a gente usa para programar o CLP da Autos. Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Então hoje no Clique 02 é coisinha rápida e depois a gente tem bastante coisa sobre falar sobre bastante coisa para falar sobre a introdução ao CLP da Autos. Aí ele tem umas regrinhas quando vai programar que acaba, na minha opinião, sendo. Ó, ele é bom, ele é bom. Não posso falar que não. Só que para quem está começando, dá uma certa estranheza, porque tem bastante funções, bem dizer, é como se fosse um microcontrolador e você realmente tem que entender aquela programação, todo aquele complexo de programação, e no Clique 02 aí, na minha opinião, para quem está começando é ótimo, na minha opinião.
Professor, tem um link desse programa aí? Eu vou estar ensinando vocês a sequência. Hoje vamos só fazer um último detalhezinho do Click 02 e eu vou conversar sobre o Master Tools. Eu só estou organizando aqui uns negocinhos e a gente já começa a aula. O pessoal está chegando ainda. Ok. Muito bem, pessoal. Vamos fazer o último detalhezinho do Click 02 sobre contadores, que é um programinha que, na minha opinião, ele é muito bacana para quando a gente está iniciando. E hoje mesmo a gente já começa a falar sobre o CLP da Autos, que é o que nós temos na faculdade. Então, eu vou conversar sobre como que é a ideia, a ideia dele, onde a gente pega os manuais, ficha técnica e o programinha para a gente desenvolver. E a gente já coloca algumas linguagenzinhas aqui. Aí vocês vão ver que ele é um pouco mais chato para fazer a programação. Mas vamos lá, pessoal. E aí, professor? E aí, beleza? Será que volta esse semestre aí? Rapaz, olha, eu já não tô aguentando, cara, ficar em casa. Vixe, eu não aguento mais. Porém, né, é uma questão de saúde, né, cara? É uma coisa que ninguém esperou, ninguém queria isso, né? Eu acho que ninguém tá feliz em não ter as suas atividades normal. Eu tô irritado pra caramba. Mas eu acho que nesse momento devemos ter um pouco de cautela, né? Estamos nessa situação por motivos maiores. Se não fosse isso, pô, a gente tava em pauleira normal aí, já fazendo uns projetos aí mal bacana lá, né? Mas eu tô com o intuito assim, né? Eu não vou viajar, e também eu não sei quando que isso acaba. Mas quando isso acabar, ou quando a gente poder voltar a fazer as atividades, vamos combinar aí final de semana, sabadão, né, domingo, quando eu não estiver fazendo nada, a gente pega umas cocas aí e vamos lá para a faculdade, vamos ficar projetando umas coisas doidas aí no CLP, né, colocando, aprendendo um pouco mais, eu ainda estou aprendendo, peguei alguns manuais aqui, estou estudando, então para mim, cara, de boa aí, um finalzinho de semana aí, vamos pra lá, vamos ficar mexendo, cara. Por mim, eu não tenho problema nenhum da gente fazer uma prática aí, o sábado, domingo aí, combinando certinho. Por mim, não vai atrapalhar em nada. Alguém leva coca, só isso. Que a preocupação também é, professor, não só na tua matéria, mas como nas outras matérias, é porque se chegar a voltar em cima das provas aí, por exemplo, querendo ou não, a gente tem muita perda, né, com essas aulas online aí. Sim, E se chegar a voltar em cima das provas aí, a gente tem que fazer prova presencial, acho que vai ser bem mais complicado, né, do que já tá aí, né? eu acredito assim que ninguém tá feliz com isso.
Ninguém. É como eu falei, estamos nessa situação por motivos maiores, né? Mas por mim, se não fosse isso, cara, para mim é rotina normal, é bem melhor do que isso, né? Eu não, sem poder sair direito. Aí você pega final de semana, vai no mercado, o povo tudo fazendo festa. Quando vinha essa doença pegar de jeito, cara, infelizmente, espero que não, mas tudo indica aí que não vai ter espaço para todo mundo. Se ela evoluir para um caso mais grave, tá em torno aí do que uns 10% aí indo para um caso um pouquinho mais grave. Quem já teve problema de pulmão, eu sou um dos que já tive problema com isso, eu tive uma pneumonia muito forte, inclusive ficou sequelas, então, rapaz, se esse negócio pegar em mim, sei não, hein? Sei não, rapaziada. Mas assim, ninguém tá feliz, isso é por motivos maiores, né? Vamos torcer para isso, pelo menos a gente poder voltar parcialmente, né? Com, algum, com algumas regras, não sei, eu não sou dessa área de saúde, né? O pessoal lá que pense da maneira certa lá e explique pra gente como que nós podemos fazer e voltar à nossa vida normal ou parcialmente normal. Cara, eu quero que esse negócio passe aí mais rápido, né? Ninguém aguenta. Eu tô de saco cheio. Vamos lá. Vamos só terminar essa última parte, a gente faz uns exemplinhos aqui de boa. Ô, E professor, vamos conversar. Oi, pode falar. só, desculpa interromper aí. Aquele trabalho que você passou no início do semestre da máquina de lavar, ele ainda tá valendo? Como é que é? Tá valendo. Alguém faz pedaço, passa pro outro, outro faz um pedaço, passa pro outro. Que sempre vai ser assim. Igual quando eu tava na faculdade, vai ter um que manda bem na maquete, que vai fazer toda a maquete. Um que manda bem na eletrônica, vai fazer toda a eletrônica. O trabalho é quando vai juntar esses dois, né? Então, alguém aí que vai sobrar para alguém que entenda um pouco mais de eletrônica, ter que juntar tudo e fazer funcionar, né? Quando eu fiz, eu morava 220 quilômetros da faculdade e, bem dizer, sobrou tudo para mim, né? Foi assim. Não, tá de pé, rapaziada. Tá de pé. É só dúvida mesmo, porque não se falou mais nada, né? Tem um rapazinho que, não preciso citar nomes aqui, que ele, aparentemente, ele tá com um projetinho já bem adiantado, né? Eu não sei se ele já terminou, mas ele tá com um projetinho bem adiantado, até que tirou umas dúvidas comigo. Vamos lá, rapaziada. Vamos só finalizar aqui no Clique 02. Quem tiver acompanhando aí pode abrir. Vamos fazer um exemplinho aí. Não vai ter atividade, tá? Hoje não tem atividade. É mais preparando a gente pelos próximos tópicos aí do Master Tools. Ele é um pouco enjoado, rapaziada. Vocês vão ver aqui. Eu vou fazer uma simples programação lá para acionar uma saída. E vocês vão ver que errou e já. Ainda eu tô me acostumando aos comandos deles, desses software aí, eu tô acostumando ainda aos comandos. Pessoal, vamos conversar hoje sobre contadores. Deixa eu abrir aqui o meu CLPzinho, vou pegar qualquer um. E o intuito de um contador é contar. Nossa, fantástico, né? Descobriu o Brasil depois de uma dessa. Pessoal, qual é a ideia que eu quero fazer hoje em relação a um contador? Eu quero que vamos montar um contador, ele vai contar, vamos imaginar uma caixa, né? Uma quantidade de caixas, uma quantidade de recipientes, qualquer coisa nesse sentido. Chegou numa certa quantidade, vai acionar uma esteira, vai acionar um meio de transporte para ele ir para algum lugar, né? Simplesinho. Então nós temos um jeitinho que configura o contador aqui no Clique 02, muito fácil, né, em comparação aos outros aí, que minha nossa senhora, faz a gente apanhar para fazer umas coisas simples, mas vamos lá.
Devagarzinho a gente vai acostumando a linguagem de programação aí desses outros. Lembrando, pessoal, essa parte de CLP, o que nós estamos conversando é bem o mínimo do mínimo, porque, cara, esse negócio é um mundo fantástico, né? Nós estamos aqui conversando sobre VEG e Autos, o simplesinho, né? O Duo, que inclusive eu peguei um aqui, tem um aqui em casa para eu, né, praticar um pouco a linguagem de programação dele, que ele é um pouquinho enjoado. Esses são CLPs bem simples, comparado ao que nós temos aí no mercado, aí, que minha Nossa Senhora, né? Tem o da Rockwell. Eu vou... Vamos fazer isso aqui, depois eu entro nessa parte aí. E, meu amigo do céu, é uma área gigantesca, cara. Gigantesca mesmo. Pessoal, vamos montar um contador. Aqui no nosso Clique 02 vai ser o contato C, tá? Dá uma bobininha C aqui no nosso menu de funções aqui embaixo. Vai ser o item C. E ele vai abrir essas funções, né? Nós temos da função 0, que ele funciona como aquela bobina interna, né? Aquele relé virtual, que sempre conversando, é memória interna, né? Memória de contato, né? Muitas pessoas... tem várias maneiras de falar. Como eu não estou tanto na indústria, muitas vezes eu não vou usar o termo que o pessoal tem o costume. Mas aqui no nosso Clique 02, quem dera todos seriam assim, simplesinho, mas... Temos da função 0 até a função 8. Então, aqui ele tem 9 tipos de contadores. Não vamos conversar sobre todos, porque alguns é comparação de frequência, contador rápido, né? Não é interessante, pelo menos para essa parte de aprendizado. Pessoal, nós temos a primeira função, né? Função 1, que ele vai ser uma contagem, né? Sem ultrapassar o valor. Significa assim, eu vou setar o valor referência aqui embaixo, 5, e ele vai contar até 5 e acionar seus contatos. E não importa se a gente for ficar pulsando ele, né? Vamos supor lá, numa esteira, tá contando que tá passando, mais embalagens, ele não vai registrar, né? Aí nós temos aqui embaixo, direção, que nós podemos fazer ele contar crescente ou decrescente. Tem como a gente colocar essas funções. Eu vou colocar para a gente fazer o modo decrescente no botão 2. Então, eu coloco aqui meu I2, que vai ser a minha entrada do meu CLP, e eu tenho que fazer um reset. Eu tenho que ter uma opção de zerar ele e forçar a sua saída para 0. Então, eu vou configurar aqui com o meu botão reset, vai ser o 3. Meu botão 3. Meu contador vai ser o botão 1, beleza. Então, ficou aqui. Agora vamos montar um botão de pulso, né? Um botão I1. E o nosso I1 ele vai ficar pulsando. Um sensor, alguma coisa assim. Ele vai ficar pulsando e o nosso contador ele vai registrar. Na função 1, olha que interessante como é que ele opera. Vamos simular aqui. Catar minhas tabelinhas. Vamos lá. Botão I1, ele começa a contar. Um pulso, 2, 3, 4 e vamos para o 5. Chegou em 5, valor verdadeiro, ele aciona seus contatos. Se eu continuar registrando, ele não vai continuar contando, tá? Ele só vai até 5. Tá? Só vai até 5. Como que eu faço para zerar? Eu vou e aperto o reset, que está configurado como nosso botão 3. Apertei o reset, ele zera, saída, e ele força a saída para 0. Começa tudo de novo. Chegou na 5, função verdadeira, não importa quantos embalagens passarem, né? Ou garrafas, para ser algo mais interessante, né? Garrafas de cerveja, ele não vai continuar contando. Então, para algumas utilidades, esse tipo de função, né, o contador na função 1, é tranquilo, não dá trabalho. Só que ele é problemático se passar mais quantidades, né?
Vamos fazer assim, só de exemplo, vamos montar um contato C, um contato aberto, para ele acionar o motor. Professor, Oi. para algumas pessoas não está aparecendo a tua tela aí, não. Tá, então eu vou tirar ela e vou colocar de novo. Compartilhando tela. Aí eu tirei, mandei compartilhar de novo. Vamos ver aí. Se não aparecer o pessoal, comunica aí que a gente verifica aqui, eu fecho o programa, entro de novo aí, a gente dá um jeito. Pessoal, eu montei 2 linhas de código, bem simples, e vocês vão ver a diferença que tem do Click 02 para o Master Tools. Vai por mim, olha, você olha assim, dá uma tristeza, mas vamos, ó. Nessas 2 linhas, o que está acontecendo? Ele vai contar até 5 e acionar uma saída Q1. Sei lá, uma esteira, um sinalizador, qualquer coisa, pessoal. Vamos simular aqui. Eu vou chaveando a entrada, meu I0, meu I1, ele vai contando. Contou até 5, virou uma função verdadeira. Professor, Oi. isso que ainda não está aparecendo. Tá, então aguenta aí as pontas, eu vou fechar tudo aqui e vou entrar depois aí. Aguenta aí, depois não vou fazer piadinha pra... É igual aquela, não tá aparecendo, o que que eu aperto? Alt F4, né, aquelas piadinhas. Aguenta aí que eu já volto. Pra quem não tá entrando aí, Alt F4 aí resolve aí, que dá pra... Alt W aí funciona aí pra aparecer a tela do professor. Não vai matar esses grilos não aí, perto da tua casa aí. Aí pior que tem um bocado lá pra você ver. Eu moro no mato, pô. Aqui é fazenda. Rapaz, tem um grilo nervoso aí, hein? Ó, mataram o grilo. Bahia tem uns pernilongos mutantes, cara. Tá? Aqui onde eu moro, tem uns bichos mutantes. Pessoal, verifica aí se vai aparecer a tela. Vamos lá. Vamos montar nossas 2 linhas de código aqui. Ele vai ser um pulso, algo para ficar pulsando. E o nosso contador no seu modo 1, na sua função 1. 5 pulsos. E eu quero que o meu botão I2 ele faça a função decrescente e meu I3 ele faça a função reset. Vou montar um contato normalmente aberto para o nosso contador acionar uma saída Q1. Simples assim. Vamos simular aqui. Então, nessas 2 linhas, deve acontecer o seguinte. Quando o contador registrar 5 pulsos, ele aciona o seu contato e o seu contato aciona a saída Q1. Ou, vou colocar M, né, M1.
Só para aparecer aqui no nosso menuzinho aqui embaixo. Então, eu começo a dar pulsos 1, ele começa a registrar o nosso computador. Deu 5 pulsos, vai ser... vai chegar no nosso... Eita, fugiu a palavra. No valor que nós setamos, né? Setamos 5 unidades, 5 pulsos. Chegou em 5 pulsos, essa situação sendo verdadeira, ele aciona os seus contatos e na linha 2 o contato de C1 aciona o M1 que está registrado aqui embaixo. Então, basicamente é isso. Se eu continuar pulsando, né, se em algum lugar lá na minha planta continuasse registrando que algo está passando, está contando, ele não registra. Ó. Ele só vai até 5, ele não registra. O único jeito é resetar ele, que está na nossa função I3, né? Configuramos nosso I3 para ele resetar, ele zera e começa tudo de novo. Né? A função I2, ó, contou 5, né? Fechou seus contatos. A função I2 é para fazer ele fazer a contagem decrescente. Então ele chegou até 5. Então, agora ele vai fazer de 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí ele aciona os contatos. Então, você está invertendo. Em vez de ele fazer uma contagem crescente, ele vai fazer uma contagem decrescente. Se eu apertar meu I2, ele zera, vamos falar assim, ele abre o contato que, vamos falar assim, é uma contagem agora decrescente. Então, começa de 5 e ele aciona em 0. Então, mantém minha função I2 acionada, né, o meu botão lá para falar que é uma função decrescente. E cada vez que nós pulsar e pulsando o meu I1, ele vai fazer decrescente, igual 5, 4, 3, 2, 1, 0, aí ele aciona seus contatos. Então, né, o nosso botão I2, ele vai fazer a função decrescente. Dependendo das situações, é interessante. Né? Isso depende de cada necessidade de uma planta. Então, tirei meu I2, agora ele vai fazer a função crescente, mesma coisa. Vai contar até 5, acionar seus contatos. Acionou. Função decrescente, está em 5, entra meu I2, função decrescente, de 5 até 0 e aciona seus contatos. Simples assim. Meu I3 zero. Vamos colocar a função 2 aqui, ó, modo de função 2. Manter ainda para ele fazer a função crescente, decrescente no nosso I2 e reset no nosso I3. A função 2 é o seguinte, ele vai poder passar daquele número que a gente setou. Igual, contou até 5, na função 1 ele para em 5. Nessa ele vai registrar, se passou 10 pulsos, ele vai acionar os seus contatos quando contar até 5 e ele vai registrar o que for passando, mantendo ainda acionado. Mesma coisa, vamos contar até 5, registrar até 5, ele vai acionar. Acionou. Bacana, igual a função 1. Função 2, se eu continuar pulsando, ele continua registrando. Né? Aí, mesma coisa, função I2 para fazer o modo decrescente. Aí o que acontece? Ele abre os contatos e ele vai acionar só quando chegar em 0, se não me falha a memória, ele só vai acionar quando chegar em 0. É isso mesmo. Só quando chegar em 0, ele aciona. Então, a função 2 é essa, ela consegue registrar. Essa é mais interessante do que a nossa função 1, porque se passou lá 10 bem gelada de cerveja, vai ficar registrado que passou 10 garrafas. Aí a gente vai lá, finge que não registrou nada, reseta, fala assim, ó, chefe, tem que passar mais cerveja aí. É igual um amigo numa empresa uma vez, um amigo, molecada, né? Pegou 1 litro, aqueles litrão de vinho de 5 litros,
levou para a câmara fria, isso era 8 horas da manhã, e quando foi 3 horas da tarde, aquela molecada estava tudo doida, bêbada, e os encarregados cataram e mandaram embora. Tadinho, deu tristeza da molecada, cara. A molecada chorava. Sabe o que é aquelas artes de moleque? A molecadinha era boa de trabalho, mas deram mancada. Vamos para a nossa próxima função, função 3. Essa função, vamos pensar assim, ó. Num CLP, se por algum motivo oscilar, depende do CLP, tá? Depois a gente vai falar dos CLPs aí da Rockwell, da Altus aí, Alto Nexto, então de uns CLPs aí de um valor agregado bem alto mesmo, que os caras dominam aí o ramo industrial. O que acontece quando oscila a energia? Quando dá falta? Nos CLPs industriais não acontece nada, porque tem um conjunto de baterias, tem um no-break, tem lá todo um conjunto para não parar. O CLP ele é uma ferramenta robusta para ficar no chão de fábrica mesmo, né? Para resistir às condições rigorosas de uma planta industrial, né? Em alguns CLPs simples, igual esse, aqui da VEG que nós estamos usando, ele tem a função, ele vai ser um contador normal, né? Ele vai ser um contador igual à função 1, só que ele guarda na memória os últimos valores. Então, se tiver uma oscilação, alguma coisa assim, o valor registrado permanece na memória. Eu não consigo simular aqui no nosso simuladorzinho, porque toda vez que eu coloco para ele parar a programação, ele vai limpar todo o cache, limpar toda a informação. Mas a função 3 é o modo 1 com o armazenamento da contagem. Não tem como eu simular aqui. O modo 4, a mesma coisa, é o modo 2, ele ultrapassa a contagem setada e ele registra. E o modo 5 já começa a ficar um pouquinho interessante. Ele continua fazendo a contagem, né, crescente e decrescente, só que ele não desliga a bobina, quer ver? Vamos lá, função 5. Vamos lá. Contei 6. Né, vamos contar até 10. Agora eu vou fazer o decrescente. O decrescente só para apertasse a função 2, né? E 2, ele invertia a bobina e confirmava uma contagem decrescente e ele só acionava no valor 0. Na função 5, continua a função decrescente. Quando eu aciono, ela não muda os contatos, ó. Ela permanece os contatos e ela só vai abrir quando for menor do que 5. Aí, menor que 5, abriu. Maior que 5, fechou. Contagem decrescente, ele permanece acionado. Então, decrescente só vai abrir os contatos quando for menor do que 5. Né? Isso aqui é interessante, é legal, essas partezinhas de crescente e decrescente. Se a gente fosse fazer uma brincadeira aqui, a gente fosse montar um estacionamento. Então, de um lado é a entrada de veículos, do outro é a saída de veículos. Então, eu ia fazer essa funçãozinha aí. Né? No 6 é a mesma coisa, ele consegue ultrapassar, né? Daqui já não tem tanta utilidade. O 8 e o 9 são funções especiais. Então, basicamente, de contagem, se eu fosse passar alguma quantidadezinha, vai ser coisinha simples. Então, de CLP, clique 02, morre aqui. Agora vamos falar um pouco sobre CLPs industriais. Agora deixa eu pegar um PDF aqui.
Pessoal, agora vai ser para pegar alguns documentos e software do CLP que nós temos na faculdade. Então, quem tiver curiosidade para pegar esse programa, essas coisas, vai ser no site da autos.com.br. Ela é uma fabricante nacional, né? É uma empresa nacional do ramo de automação industrial. Ela tem vários equipamentos. Deixa eu melhorar aqui. Travou. Travou. Ela vai ter vários níveis, né, de CLPs. Essa é a linha de maior valor agregado deles, é a linha Nexto, né, Autos Nexto. E isso aqui é um CLP realmente para a área industrial. O que nós temos na faculdade é esse Autos Duo, esse CLPzinho aqui. Ele é simplesinho, porém, na questão pedagógica, atende às expectativas, tá? Essa maletinha que nós temos na faculdade, porém o nosso não tem o motor de passo e nem o encoder para a gente saber em qual ângulo realmente o motor de passo está. Então, o nosso é exatamente esse aqui, menos a parte do motor de passo. Ele é bem mais simples e limitado em muitas coisas. Não precisamos de um Nexto, que esse aqui é realmente um valor é caro pra caramba. Esse aqui é um CLP realmente para planta industrial, software supervisório, redundância. Então, isso aqui é o mundo real, que quando você entrar numa Bong, numa Galvani, eu não sei se a Mauriceia tem isso aqui, a Coringa vai ter, claro, né, a sua parte de automação. Então isso aqui é um CLP do mundo real. Tem nada, professor, lá só faz cuscuz mesmo, para que CLP desse aí? Então esse aqui eu não tenho tanto valor quanto que é esse. Mas esses daqui é os top mesmo, da parte de automação industrial da Autos. Como que funciona? Ele vai ter a sua fonte, lembrando, tá? Isso aqui, quando a gente fala fonte, a fonte do CLP não é a fonte igual que nós temos do computador que vai na tomada. Essa daqui é a fonte que recebe 24 volts, ela recebe 24 volts e distribui para a CPU, que é essa daqui. Vocês estão vendo a imagem certinho? Essa daqui é a CPU. E aqui vai ser os módulos de entrada e saída de dados. Então, o que fica interessante nessa parte industrial? Primeiro, cara, que o mundo muda, mas muda feio, tá? A programaçãozinha lá de Clique 02, aí é igual quando eu estava no cursinho técnico e fiz circuitos elétricos. No começo, o pessoal vai lá, te ensina, parece lindo, maravilhoso, e te engana, e você se encanta, e depois vê que o mundo é mais embaixo. Bem dizer, é a mesma coisa. O Clique 02 é só para todo mundo ficar feliz ali, não você faz assim programar um CLP, e você cai nisso aqui, no mundo real, aí realmente o negócio é monstruoso. Então, aqui vai ser a CPU, vai ter as entradas, os conectores, né, RS-232 e 485, e cartão de memória, um cartãozinho SD, e duas redes RJ45, que nesse aqui, que é o mais caro, você consegue ter duas redes separadas. Uma rede de comunicação da planta CLP, e você consegue pegar uma outra rede para fazer um software supervisório, né, para passar informações lá para a parte de gerenciamento. Tá. Vamos supor, uma rede conversa com todos os CLPs e a outra rede com a parte de controle. Então, isso aqui é caro.
Esse é caro. E esse mais caro, você pode usar 2 CPUs, redundância. Qual seria a ideia? A ideia seria o seguinte: quanto custa por minuto a sua planta industrial parada? É muita grana. É muita grana. É surreal. Então, esse CLP da Altus, que é o mais caro, ele permite você trabalhar com redundância. Você vai encaixar 2 CPUs, essa daqui, a NX 3030. Deixa eu tentar pegar o catálogo dela. Você consegue colocar 2 CPUs rodando o mesmo programa. Aí o que acontece? Quando uma dá problema, aqui, então aqui vai ser a fonte, ela vai receber 24 volts, tá? Ela vai ter uma outra fontezinha ligada na tomada que vai receber 24 volts e essa NX8000 controla a corrente e tensão pós barramentos. Aqui atrás, eu esqueci como é que... se eu não me engano é gaiola. Se eu não me engano, né, se eu tiver errado aí me corrijam, se eu não me engano, o barramento, né, vamos falar, a gaveta onde fica, chama gaiola. Então, esse aqui vai ser de 16 slots. Então, vai do 0 até o 15. Então, 16. Então, vai ter a fonte. E aqui é um barramento que você encaixa uma CPU. Aí, aqui tem o NX 5001. Vai ser para... eu não lembro qual que é esse. De 5000. E os outros aqui, ó. NX 2020. E esse aqui já são... esse aqui eu sei. NX 1001, tem o 1000 e o 1001, eu não lembro quem é a entrada digital, saída digital, e tem um outro que é a entrada analógica e saída analógica. Então, o que acontece? Você coloca a CPU, encaixa a CPU, e você encaixa os módulos de entrada e saída de dados. Que vai ser um módulozinho que você vai ali pegar o sensor, ligar da entrada de dados. O sensor de temperatura, entrada de dados. Sensor de posição, entrada de dados. Tudo da sua planta, entrada de dados. Você vai pegar e encaixar. É legal esse negócio, você encaixa. Deixa eu ver se tem ele aqui, um pouco aberto. Você consegue desencaixar aqui na frente. Debaixo dessa proteçãozinha vai estar todos os fios. E você consegue destacar essa frente e tirar esse módulo. Deixa eu ver se tem mais bonitinho esse módulo. Aqui, ó. Esse daqui são os módulos. Claro que aqui já vai ser NJ e algum outro tipo de série. Mas seria a mesma coisa lá do NX1000, NX5000, NX5001. Aqui vai ter as entradas e saídas. Cada modelo lá vai ter 8 ou 16. Pessoal, aí quanto mais entradas, mais caro que é o negócio. Então, é assim. Tem a CPU, aí tem os módulos de entrada e saída que você encaixa lá no barramento. Aqui no barramento vai ter todo a trilha de dados, né? É como se fosse encaixar um P de memória no computador, né? Tem todos os barramentos lá, ele encaixa e já consegue haver troca de informações, ele bem dizer, já se configura. Essa parte é show de bola, esses ramos industriais. Tem CLP um pouco mais antigo, que dava problema, você tinha que trocar uma entrada de dados ou saída, que na hora que você desconectasse com o CLP ligado, pronto, a planta inteira parava. Os novos não. Você consegue destacar, aí você consegue destacar essa frente, onde estavam os pinos de entrada, aí você troca o módulo rapidão, troca o módulo, encaixou no barramento, na gaiola, se não me falha a memória, e automaticamente a CPU ele já vai reconhecer que trocou e já vai voltar ao normal. Então, o que é interessante, teve algum problema lá, caiu um raio, oscilou, sei lá, deu algum problema na sua entrada e saída de dados, o CLP ele vai reconhecer, ele vai avisar, né, que existe alguma coisa errada com tal módulo, e você consegue fazer a troca. Aqui, ó. Você consegue fazer a troca do módulo, né,
de entrada e saída rapidinho, sem precisar desligar a planta. Né? Então, essa é a parte bacana que esses CLPs aqui, a Rockwell, a Altus Nexto, fornece, mas também o valor é proporcional, pessoal. Tem um outro CLP deles um pouco mais simples, né? Voltado tipo a automação residencial, ou uma indústria um pouco mais simples. Mesma coisa, entrada e saída de dados. Esses aqui são fixa, né? Tudo que é Q é saída e tudo que é I é entrada. Aqui no CLPzinho já tem uma porta RJ45 para comunicação. E ele permite esses CLPs um pouco mais valor agregado alto. Ele permite você ter um software supervisório que você, na tela do computador, você consegue ver todo o processo, inclusive controlar o processo, que é a nossa indústria aí 4.0. Estamos na era da 4.0. E essa Altus, até onde eu pesquisei, o pessoal está entrando forte, viu? Eles estão ganhando bastante mercado. Tem umas plataformas de petróleo com todo o processo de CPUs da Altus, usinas hidrelétricas também, mas isso é esse Altus aqui de alto desempenho, né? Então, de baixo desempenho vai ser o nosso, né, Altus do 350. Esse aqui é o modelo 350. Não, esse aqui é o 351, porque tem o motor de passo. O nosso aqui é sem um motorzinho de passo. Então, qual é a limitação? Esse nosso CLP, ele é mais para um processo simples, né? Ele não tem redundância, né, sistema de controle, mais um processo simples ou até um processo complexo, porém ele no final de linha, no final da rede do CLPs, para ele coletar uma informação específica ou pegar alguma informação do operador. Então, aí ele repassa lá, né, devido à comunicação aqui por um CLP de maior desempenho. Então, fica o mestre e os escravos, né, na ponta, porque não tem, isso aqui é caro. Então, para você economizar, você pode colocar um CLP mais simples para coletar alguns dados ou até controlar um processo simples. Aqui está mais bonitinho. Não é da Altus, não sei de qual marca que é, não tenho tanta experiência nessa parte, tá, de automação industrial. Aí aqui, ó, tá a CPU, e tá vendo esse monte de cabo aqui, ó? São as entradas de dados para os módulos. Então vai ter módulos de entrada de dados digitais, saída de dados digitais, entrada de dados analógicos e saída de dados também analógicos. E é onde o mundo, né, dá aquela bela tapeada na gente. A gente aprende a programar no VEG, né, o Click 02, fica todo feliz. Claro que não estou menosprezando o potencial do Click 02. Ele faz muita coisa. Porém, pessoal, quando você chega aqui, é onde que as coisas mudam bastante. Então, só de curiosidade, quem quiser baixar aqui o programinha, aqui é uma CPU, tá? NX 3004, 3005, 3010. 3010 é a mais sofisticada e tem a 3030, que eu acho que a 3030 é essa. É a mais cara de todas. A 3030 consegue trabalhar com redundância. Então, você consegue colocar outra CPU dessa e elas se entendem. Se você for pegar uma NX 3004, colocar duas, não vai. Não vai. Peguei duas NX 3005. Não, também não vai. Elas não foram feitas para trabalhar com redundância, né? Duas CPUs. É claro que tem aquele negocinho de preço, né? O mundo é feio. Então, aqui embaixo, pessoal, vocês podem ir em suporte em downloads.
downloads, aí vocês vão colocar os dados aqui. Se é manual técnico, né, o que vocês procuram. Se é software, vai em software. Aqui a série. Se for, vamos utilizar o DUI, série DUI, tá? Porque o da Nexto aqui, a programação aqui já é um pouco mais complexa. Então, vai, série DUI. Função. Documentos ou software. No caso, software. Tipo, software. E o modelo aqui, o nosso modelo aqui é chamando o DUI 350. Aí ele vai permitir você fazer o download do programinha Master Tools. Tem como vocês pegarem os outros documentos, tá? Documentos técnicos, tudo, que é interessante. Quem for entrar de curiosidade nessa área, é importante você pegar os manuais técnicos pelo seguinte, deixa eu abrir um manual dele aqui. Porque aqui aí o negócio começa a complicar e a alegria começa a virar tristeza. Porque existe vários tipos de linguagem de CLPs. Não existe só a linguagem Ladder. A linguagem Ladder ela foi desenvolvida pelo pessoal de eletrotécnico e engenheiros eletricistas há muito tempo atrás. Tem outras, eu vou estar pesquisando, tá? Eu não vi essas outros tipos de linguagem na faculdade, mas eu vou estar dando uma pesquisada para trazer, que dá para você fazer por blocos e por texto, que é como se fosse uma programação C++. Você vai ter que saber todos os códigos de programação do fabricante Altos, todas as funções, para conseguir programar como linguagem de programação comum, como de texto. E aqui ele vai trazer algumas informações. Daqui é o nosso CLP, que vamos brincar um pouco. Na próxima aula eu vou montar aqui em casa uma maneira, porque hoje eu não tenho essa ferramenta. Como eu não tenho webcam, eu vou dar um jeito para eu conseguir alguma coisa para filmar a maleta, e a gente vai conversando, fazendo a programação e jogar para a maleta e vocês verem o que acontece. Então, esse manual aqui, eu coloquei, se não me engano, no portal do aluno, vai ter lá. Ele vai ter bastante dados técnicos, porém, né, quantas entradas, saídas, mas o que interessa para exemplificar algumas coisas é aqui embaixo, diagrama elétrico, bonitinho, como é que funciona. Ele tem 16 entradas digitais e 16 saídas digitais, se não me falha a memória. Mas o que interessa tá aqui, que quem for fazer essa parte de programação em CLP, aí é uma área interessante, tá? É uma área interessante, essa parte de automação. Não é fácil, mas cada fabricante tem um pouco a sua particularidade. Então, se você destroçar aqui o Altos, na hora que você pegar um Rockwell, a linguagem muda, a essência é a mesma, tá? Não é perdido você estudar o Altos, porque é mais fácil você conseguir as literaturas. Então, não é que se você focar somente em Altos, você não vai conseguir desenvolver em Rockwell. E também não significa que se você desenvolver em Rockwell, também não vai conseguir desenvolver na Altos. Mas aí, quem for mexer com isso, tem que se atentar ao seguinte aqui, ó, as operações são códigos e endereços para você conseguir montar a sua programação, que essa é a parte um pouco que demora para a gente se adaptar. Lá no Click 02 era simplesinho, né? Eu quero uma entrada digital, eu colocava um i e eu tinha lá, né, as entradas, né, eram quatro entradas, aí tinha como colocar expansão, vira 8 e tal. Mas no Click 02 eu quero uma entrada, eu crio lá um contato NA ou NF e
e eu já consigo, ele já identifica que é a entrada de dados e tudo lindo, maravilhoso. Eu vou mostrar como é que funciona esse aqui, né? Porque você precisa saber essas funções e endereço. Isso aqui é o nome e isso aqui é o endereço para você colocar na programação. Pelo seguinte, entrada de dados aqui. Aqui, ó. Entrada digitais do meu bloco 0. Porque eu tenho bloco 0 e bloco 1 nesse aqui. Então, se eu não me engano, na nossa maleta pedagógica, só vai ter as conexões do entrada de dados do bloco 0. Do bloco 1 não tem, né, economia de maleta. É fabricante, tá, gente? É fabricante. Não é culpa da faculdade, não. É fabricante. E saída de dados, aqui, ó, saída de dados digitais também só no bloco 0. Vamos ter 8 saídas e 8 entradas de dados. De analógica, se não me falha a memória, são 4. Né? 4 entradas e 4 saídas. Mas no decorrer do curso eu dou uma olhadinha para ser mais específicos. Isso mesmo, ó, aqui, ó. Entrada analógica. Temos analógica 0 até 4, até 3. Então temos 4 entradas e duas saídas. Isso. Então, porque a gente precisa do manual do fabricante? Por causa disso aqui, ó. O endereço, pessoal. Não adianta lá no nosso Clique 02, a gente colocava, né? O I01, o I02, o I03, e ele já entendia. Aqui não. Aqui eu tenho que colocar o endereço aqui, ó. Percent ix 0.0. Então, 0.0, bloco 0, primeiro pino, primeira entrada. ix01, bloco 0, segundo pino, segunda entrada. Então, e aí vai. Né? Aí agora eu vou abrir o código de programação só para colocar uma entrada e saída simples. Esse vai ser o nosso Master Tools. Consegue lá em downloads lá no site da Altus. E aqui é o seguinte. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho para ficar um pouquinho mais bonitinha a apresentação. Arquivo novo a partir do modelo, porque nós temos o modelo aqui do nosso CLP, né? Então ele já traz algumas bibliotecas de funções do nosso Duo. Então eu pego aqui o modelo Duo, a versão mais recente, que é a BIOS aqui de 2017, né? Pelo menos a informação que nós temos aqui, 2017. Dou um abrir. Ela vai processar um pouco. E ela traz algumas informações, igual essa parte aqui, ó, navega, vai ser o teclado aqui, já é pré-configurado, quando a gente abre a parte do modelo, já é pré-configurado com todas as instruções aqui para o nosso teclado funcionar. Então aqui a gente não precisa fazer nada. Mas em Pool, botão direito, acrescentar objeto. Aí aqui a gente começa a fazer, só um momento. Aqui onde a gente começa a fazer a nossa programação. Então, linguagem Ladder, LD, nome do Pool. Essa parte aqui não muda, tá? Isso aqui seria a função principal. A partir do momento que você avança na linguagem de programação, você consegue fazer várias instruções. Essa aqui, a PLC Program, seria a programação principal do CLP, seria aquele loop. Void loop do Arduino. Né? Aquela programação que sempre vai ficar rodando.
Então aqui você não altera. Quando, né, a pessoa já está bem avançada, ela vai fazer a função principal e outras funções subsequentes. Então aí ela criaria um outro nome aqui e colocaria dentro do seu programa principal. Aqui não muda nada. Linguagem Ladder, LD. Ok, pronto. Agora começa a ficar. Agora o negócio começa a ficar sem graça. Porque assim, o nosso ambiente de desenvolvimento aqui da Altus, ele fornece inúmeras ferramentas, tá? Aqui a parte de cima nós temos o contato aberto, o contato fechado e aquele paralelo, né, para fazer aquele selo normalmente aberto, normalmente fechado. Beleza. E as bobinas, né? Uma bobina comum, uma bobina de set, uma de reset. Perfeito, igualzinho, não mudou nada, lindo, maravilhoso, sucesso. Mas aqui na frente nós temos os blocos de instruções. Isso aqui fica para depois, tá? Eu ainda estou estudando isso no manual deles, estou estudando esse negócio. Então, aqui são instruções, a gente fazer comparação. É verdadeiro e falso. A gente consegue fazer verdadeiro e falso, somar, subtrair, multiplicar, todas as operações e muitas outras. Ó, quem baixar de curiosidade, eu acho bacana baixarem e ir praticando, pessoal, porque, olha, eu pelo menos tenho dificuldade de aprender só vendo. Eu só aprendo futricando. Então, quem tiver um pouco de dúvida, o legalzinho, como é brasileiro, né? Você vai em ajuda, conteúdo, e ele traz um manual que não está aparecendo para vocês. Agora vai aparecer para vocês. Ele traz um manual. E eu só vou colocar aqui na função de operações. Agora deixa eu achar esse cara. Aqui, ó. Operadores. Ele tem esse monte aqui em cima. Esse monte aqui em cima de operadores na sua linguagem de programação. Então, assim, pessoal, eu não consigo ensinar tudo, né? É quase impossível ensinar tudo isso aqui. Mas ele traz algumas coisinhas interessantes, igual, vamos utilizar bastante o ADD, que ele vai adicionar, né? Comparar, ele adiciona, né, temos um multiplicador para fazer funções de subtração, divisão, mode. Então, move, a gente vai fazer algumas funçõezinhas, principalmente com isso aqui, end também. Aí aqui seria aquelas portas lógicas, ó, end, or, shor, not. E aqui eu já esqueci que vem pela frente. Esses CLPs, ele tem aqueles tipos de processadores RISC. Eita, agora eu não lembro se é RISC ou CISC esses. Eles vai ser bem, vai ter várias instruções específicas para esse ramo, para esses protocolos no ramo industrial. Eu acho que é CISC, se eu não me engano, tá? Então, não sei se vocês estudaram a topologia de microprocessadores. Tem processadores arquitetura RISC e arquitetura CISC. Então, existe uma diferença. Um é mais rápido, né? Um outro é mais lento, porém tem mais flexibilidade. O outro é rápido, porém é um pouco engessado. Então, tem essas divisões aí. Então, nós temos inúmeros operadores matemáticos, né? Quem for mexer com essa parte de automação industrial, você vai mexer muito com isso aqui, cara. Você vai estudar tanto esses negócios que vai ser rotina. Você vai pegar uma programação, você não vai nem usar programação ladder. Você vai, né, o pessoal da parte industrial, os caras, bem dizer, fazem a linguagem em texto. Os caras já sabem todos esses operadores matemáticos e vai embora.
Então, nas próximas aulas, vamos estar trabalhando com ADD, multiplicar, subtrair, dividir, move e algumas aqui. Dá para fazer umas coisas bacanas, tá? Não é porque é poucos que eles não são legais. Não dá para fazer muitas coisas interessantes. Então, volta para a tela do Master Tools. Pronto. Vamos lá. Aí o que acontece aqui? Aqui em cima, o meu Master Tools é programação de texto. Aqui em cima. E aqui embaixo é a minha programação em Ladder. Né? Eu vou montar aqui uma entrada que ele vai acionar uma saída. Então, aqui embaixo vai ser a minha linguagem Ladder. Eu vou aqui em cima, ó, no meu contato aberto. Eu vou colocar o nome. Liga. E aperto Enter. Eu imagino que vai estar aparecendo para vocês uma tela. Ele abre uma tela e a classe aqui seria de variáveis. Aqui a gente não muda em nada. O nome a gente pode alterar aqui. Tipo de variável. Vamos deixar booleana. Tem vários tipos de variáveis aqui. Ainda tudo ao seu momento. Vamos no básico. Então deixa normal, que é uma variável booleana. Valor inicial, valor 0. Eu não quero que ela tenha um valor inicial. E aqui o endereço, e esse é o motivo do manual. Porque nós temos que colocar o endereço aqui da nossa entrada. Né? Ou, no caso, saída. Né? Mas como aqui eu estou fazendo uma entrada, então toda a entrada começa com percent ou porcento. Deixa eu pegar aqui no manual para ficar bonitinho. Entrada bloco 0, porcento, e x é a função, isso é texto de programação do fabricante, tá? Tem que ser assim. Então, o endereço vai estar no função ix, bloco 0, entrada 0, que vai ser a minha primeira entrada digital do meu CLP. Dando OK. Aqui em cima, ó, na linha 3, acabou de fazer a linguagem de texto. Então, aqui embaixo eu tenho a linguagem do CLP, linguagem Ladder, desculpa, tá? É tudo linguagem CLP. Mas aqui embaixo eu estou fazendo a linguagem Ladder, e ali em cima ele já está mostrando nas funções de programação. Então, ele já trouxe a variável liga, a função at, percent ix 0.0. E ela é booleana e o seu valor inicial é 0. Então tá ali, ó, o código na linha 3. E é aqui onde as coisas começam a apertar, porque tudo começa a virar código de programação. Então, para quem está começando, assusta, né? Mas com o tempo, paciência, pegando algumas apostilas, tutoriais, e aí vai aprendendo. Né? Isso aqui não existe, não dá para aprender isso do dia para a noite. Mas é aquela mesma essência. Lembra, o motivo de eu começar com o Clique 02 com vocês foi porque a essência é a mesma. Então, a linguagem Ladder, um contato aberto, e no final da nossa linha vai ser uma bobina. Né? Essa bobina, vou dar um nome. Lá a gente colocava como que, se era saída, a gente colocava como que. Se era um relé interno, a gente colocava como M, né? Uma memória, né? Memória interna. Aqui, se eu fosse fazer isso, eu tinha que usar outras instruções. E isso, na minha opinião, para quem está começando, é estranho, demora um pouco para assimilar, e muitas vezes, sem querer, a pessoa vai desanimar da matéria. Então, a pessoa ela vai desanimar porque o seu primeiro contato foi um contato um pouco traumatizante e vai acabar reprovando. Eu, quando fiz programação no técnico, eu reprovei. Hoje eu gosto de programação. Mas a primeira vez que eu fiz programação, eu reprovei. Então, minha bobina de saída, eu vou dar o nome saída, Enter. Lá a gente colocava Q1, Q0, Q1, Q2. Aqui agora eu tenho que falar como que é essa saída.
né? Se vai ser uma saída booleana, se é uma saída real, tem um monte de função. Aqui é um monte de função, deixa normal, função booleana. Valor inicial, 0, eu não quero que ela contenha valor. E o endereço, eu quero um endereço de saída do CLP. Então, eu não posso colocar aqui Q00. Eu quero a Q00. Porém, na linguagem, eu tenho que colocar percent QX. Isso função, é código do CLP da Autos. Não tem como fugir disso. QX, bloco 0, saída 0. Então, vai ser a primeira saída do bloco 0. Do primeiro bloco, né? Bloco 0. Então, aqui eu tenho uma linha de código. Deixa eu ligar aqui o CLP. E ele criou aqui, ó, na terceira linha, o código dela. Então, eu criei a variável saída, variável AT, percent QX 0.0, uma função booleana, valor inicial 0. Então, aqui eu poderia, aqui embaixo, colocar uma outra função que, acionando essa saída, aciona o botão, né, mas daí deixa para as próximas aulas. Então, só essa linha aqui. Deixa eu passar aqui para o CLP. Depois eu vou ensinar para vocês como a gente faz o modo simulação. Tem que criar botão, né, vários menuzinhos aqui. Eu ainda tenho que decorar. Vou fazer um manualzinho, porque é várias telas. Então, como o CLP está aqui, eu vou logar no CLP. Eu vou ter que tirar o cabo serial e colocar de novo. E uma parte que irrita nessa parte de CLP, pessoal, que eles usam conector serial ainda. Não é um USB. Coloca lá um USB que tá tudo resolvido. Não, vai complicar, né? Coloca um conector serial. Cinco, ok. Login. Enviar para maleta, sim. Aí ele vai compilar o código. Isso aqui, né, não tem como fazer prática lá na faculdade, mas a gente combina tranquilamente aí, depois que acabar toda essa pandemia, né, eu não vou viajar para o estado de São Paulo, né, essa pandemia aí estragou o plano de todo mundo, acredito. Então, pessoal, a gente combina aí, um sábado, um domingo, alguém leva a coca e a gente fica lá o dia inteiro brincando, programando isso aqui. Por mim, não tem problema nenhum. Então, passando para a maleta, aqui ele já traz que são as informações falsas, porque é o seguinte, eu não coloquei para rodar. Então, coloco para rodar, beleza? A entrada está sendo falsa e a saída falsa. O que significa? É falso, então, 0. A entrada ela é 0, a saída 0. Então, a partir do momento que a entrada for 1, for verdadeira, a saída é verdadeira. Então, aqui na minha linha do ladder, ó, ela fica azul, né? Aqui está desligado, até que traz aqui em cima, no código 1 e código 2, que as entradas são falsas, entrada 0. Quando eu aciono, a entrada vira verdadeira, meu botão liga foi acionado, a saída é acionada. Mas essa saída não está onde eu quero. Não está na saída onde é que eu quero. Por quê? Porque eu configurei no primeiro modo. Para de simular. Saiu. Mas meu CLP está configurado no bloco 2. Para acender a luzinha, né? Eu quero que acenda a luzinha. Então, de novo. Enviar o código. Sim.
Gente, a 2 linhas demora tanto. Na minha opinião, o pessoal fez economia de palito, né? Poderia colocar todas as entradas aqui e saídas. Vamos lá, vamos rodar minha simulação. Simulando. Agora sim. No CLP, a saída das luzes está no modo, no modo 2. Então, o modo 0 não tá sendo usado para nada aqui. Entrada verdadeira. Ele consegue identificar que a chave foi ligada, aciona a saída. Desliga a chave, desliga a saída, verdadeiro e falso, simplesinho. Entenderam o que complica um pouco que entra essas partes... Aqui, certo. Que entra essas partes de código e endereço, né? Então, esse foi o motivo de eu querer entrar com o Click 02 para ensinar vocês a parte de selo, né? Set, reset, que nós temos aqui também as funções set e reset, e nós temos as instruções. Então, lá no Click 02, as instruções eram bem simplesinhas. Aqui, deixa eu colocar só mais uma aqui, ó. As instruções começam a ficar um pouco mais... Para quem está começando, pode ter uma certa estranheza. Para quem já mexe, beleza. Isso aqui é mamão com açúcar. Então, eu quis começar... Eu quis pegar essa parte inicial com o Click 02, por causa dos selos, essa partezinha de comandos. E no Master Tools também usa essa parte de comandos, só que ela começa uma linguagem de programação, então ela fica mais complicada. Eu quis poupá-los e iniciar com a linguagem um pouquinho bem mais simples, para depois trazer vocês para essa linguagem um pouco mais complicada de endereços e funções e instruções, que é o que eu quero conversar com vocês aí nas próximas aulas. Pessoal, eu disponibilizei os manuais, né, se alguém tiver curiosidade. Baixe um programinha, tem alguns tutoriais, simplesinho, bacana, que assim, não dá para passar o mundo do CLP em algumas horas, principalmente à distância, que não tem aquela situação para tirar uma dúvida, né? Então, é estranho, eu não acho que ninguém é acostumado a esse tipo de aula, porém, é por situações maiores. Mas essa pandemia acabando, de boa, a gente fica tranquilamente lá os sábados, lá, alguém só paga a coca para mim, e a gente fica lá brincando, de boa. Para mim não me atrapalha em nada, e vai ser até bacana que eu vou estar treinando e muitas vezes aprendendo algo novo com vocês que que estão na área lá, industrial todo dia. Dúvidas, pessoal? Essa aula ficou a apresentação, a finalização lá do contador e essa apresentação do Master Tools. As próximas aulas a gente vai pegar um pouco mais pesado, tá? Então, eu vou trazer várias linguagens aqui e para muitos vai ser estranho, porque entra uns códigos aqui e começa a ficar um pouco puxado. Então, dá uma lida no manual, dá uma pesquisada sobre o Master Tools, os softwares aí da Altus, para vir um pouco mais familiarizado. Bacana, pessoal, por hoje é isso. Então, dê uma olhada, pessoal. Baixa lá o programinha, baixa lá o catálogo, dá uma pesquisada. Isso é importante porque no mundo real vocês vão lidar isso no dia a dia. Tudo bem, vocês não vão lá programar, né, trocar um módulo, não. Mas a gente tem que entender um pouco como funciona. Não é programar, chegar assim pro cara, não, sai daí que eu vou programar no seu lugar. Não, mas entender como que isso funciona. Isso aqui é um universo gigante, gente. E tem cara que ganha muito dinheiro com essa parte de automação industrial, tá? E eu tô tentando. Eu quero ser um dos caras que ganham dinheiro. Mas isso aqui é um pouco complicado. Tem muito curso, viu?
Tem muito curso das fabricantes para ensinar tudo mesmo, cursos extensivos, bastante congresso, né, convenções sobre automação e novas ferramentas de soluções de engenharia. Então, pessoal, de curiosidade, deem uma pesquisada. Na próxima aula eu vou estar trazendo bastante função um pouco mais pesada, tá? Vai ter bastante código aqui, comparação, e isso dá uma estranheza sim. Mas dê uma olhadinha no material. Tem bastante videozinho do Wagner Rambo sobre isso. O cara tem lá 80 vídeos, vamos falar assim, mais de 10 horas somente de CLP, bem a fundo mesmo. Então, pessoal, por hoje é isso. Terminou essa pandemia, final de semana a gente combina para ficar brincando lá na faculdade. E próxima aula vai ter bastante linguagem nova, tá? Então, venha um pouco animado que, cara, cabeça vai doer. Vai encher de instrução doida assim, ó. Bacana, pessoal? Tá certo, professor, obrigado Valeu, aí. professor. Boa noite. Não tem atividade, tá? Hoje não tem atividade. Mas na aula que vem eu vou pedir umas coisinhas simples para vocês estarem já fuçando aqui no Master Tools. Sim, não vou complicar, tá? Não vou complicar, não vou sacanear ninguém. Porque isso aqui eu ainda estou acostumando. Eu estou estudando isso aqui, bem dizer, todo dia. E ainda estou aprendendo a me familiarizar aqui com essas instruções aqui. Nos vemos na próxima. E até mais, pessoal. Até. Até mais. Valeu.